Você já percebeu que às vezes uma mudança muito ali pequena no comportamento de alguém muda completamente o que você acaba sentindo? Às vezes é um tom de voz diferente, uma resposta ali que foi mais fria, uma mensagem mais curta, um olhar, uma mudança ali de energia e talvez racionalmente nem pareça algo importante assim, mas o seu corpo, ele sente. Alguma coisa dentro de você muda. E mesmo tentando seguir normalmente, aquilo ali continua ecoando dentro de você. Você continua pensando, tentando entender, tentando perceber o que foi que mudou. E talvez a parte mais cansativa disso tudo é que muitas vezes ninguém percebe o quanto aquilo mexeu com você. Porque por fora você continua ali funcionando, continua conversando, continua fazendo as coisas que precisam ser feitas, mas por dentro alguma coisa ficou diferente em você. E aquilo continua voltando para sua mente, para sua cabeça. Enquanto você às vezes toma banho, você vai dormir, enquanto você faz outras coisas ali no seu dia a dia, a sua mente volta naquele momento, naquela frase, naquele tom, naquela sensação que você sentiu. E talvez você já tenha tentado se convencer até de que estava exagerando. Talvez você tenha pensado, não foi nada, eu devia parar de ligar para essas coisas. Outras pessoas nem perceberiam. Mas mesmo tentando racionalizar o desconforto dentro de você, ele continua. Porque o problema não está apenas no que foi aquilo ali que aconteceu. Está no que aquilo despertou dentro de você. E aqui é que a gente começa a perceber o que é que vai alterando. Isso não significa que você é fraco. Não é sobre isso. E também não significa que você sente mais do que você deveria. Muitas vezes, o seu sistema só aprendeu a perceber pequenas mudanças emocionais muito rapidamente. Para você que não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora e eu acompanho muitas pessoas que vivem exatamente esse tipo de experiência. Eu sempre gosto de colocar essas experiências reais. E se você se reconheceu nisso, é importante você entender. Existem pessoas que desenvolvem uma espécie de hipervigilância emocional. Pessoas que aprenderam a observar sinais o tempo inteiro. Mudanças de humor, mudanças de comportamento, mudanças de energia, mudanças no vínculo. E isso acontece tão rápido que muitas vezes elas nem percebem conscientemente. O corpo, ele percebe antes. O seu sistema, ele reage antes. E talvez você conheça dessa forma também. Você relê mensagens tentando entender qual é o tom que a pessoa quis dizer. Pensa se você falou algo errado. Tenta perceber se a pessoa ficou diferente. Observa detalhes pequenos que quase ninguém nota. E tudo isso começa a gerar uma tensão muito silenciosa ali dentro de você. Porque ali em algum nível o seu sistema aprendeu que pequenas mudanças significa algo importante emocionalmente. Então ele começa a monitorar, observa, tenta prever, tenta entender rapidamente o que é que mudou para evitar uma dor maior depois. E isso não acontece porque você escolheu que seria assim. Muitas vezes isso foi só uma adaptação emocional. Porque existem pessoas que cresceram emocionalmente precisando perceber sinais muito mais cedo. Precisando entender o ambiente em que vivia. Precisando perceber a mudança de humor dentro do local que vivia. Precisando sentir quando algo estava diferente. E aos poucos, o corpo ele vai aprendendo a permanecer atento, alerta. Como se precisasse monitorar o ambiente emocional para se sentir seguro. Então hoje, mesmo em situações às vezes pequenas demais, o sistema já reage de forma intensa, porque não está apenas avaliando o que está ali acontecendo no momento presente, está tentando proteger você emocionalmente.
E tem uma parte ainda mais silenciosa nisso tudo, que quase ninguém percebe. Porque depois que algo mexe em você, não é só uma situação que continua. Você ainda começa uma luta interna com você mesmo. Uma parte sua, ela sente, mas a outra parte tenta parar de sentir rapidamente. Então, você acaba racionalizando, você minimiza, você tenta agir normalmente, tenta se convencer de que aquilo não deveria te afetar tanto. Mas o corpo, ele não responde à lógica tão rápido assim. E quanto, na verdade, mais você tenta invalidar o que você sentiu, mais sozinho você fica dentro da sua própria experiência. E talvez isso seja o que mais cansa, porque não é apenas sentir, mas sentir e ao mesmo tempo lutar contra o que você sente. Percebe isso tudo? E isso cria um ciclo ali muito silencioso. Algo pequeno ali acontece, o seu sistema já percebe isso rapidamente. E aí você sente isso intensamente. Aí depois você se culpa, depois você tenta endurecer, tenta não se afetar da próxima vez, mas quando outra pequena mudança acontece, o corpo reage novamente. E aos poucos, isso pode fazer você acreditar que existe algo errado com você, como se fosse sensível demais, emocional demais, frágil demais. Mas talvez o seu sistema só tenha aprendido a viver emocionalmente em estado de alerta. E quando você começa a enxergar isso, algo começa a mudar dentro de você, porque você para de olhar para suas emoções apenas como um exagero da sua parte e começa a perceber a lógica emocional por trás delas. Você percebe que não reage intensamente porque você quer. Você reage porque o seu sistema aprendeu a monitorar sinais emocionais para você se proteger. E isso muda completamente a forma como você começa a olhar para você mesmo. Porque não se trata de por que eu sinto tanto, mas você para perceber o que em mim aprendeu que pequenas mudanças podem representar perigo emocional. E aqui entra talvez algo muito importante que você precisa entender. Na próxima vez que uma pequena mudança mexer muito com você, antes de você tentar se convencer que é besteira, pare, faça uma pausa, observe a situação, não fuja. O que exatamente aquilo despertou dentro de você? Foi insegurança? Medo de rejeição? Sensação de distância? Medo de perder conexão emocional? Sem tentar corrigir nada imediatamente, sem tentar racionalizar rápido demais. Somente perceba. Porque quando isso começa a ficar visível, você começa a entender que talvez o problema nunca tenha sido sentir demais. Talvez o seu sistema só tenha aprendido a permanecer atento o tempo inteiro. Você precisa compreender o seguinte: você não precisa viver emocionalmente em estado de alerta, tentando ali de alguma forma se proteger o tempo inteiro. Quando isso começa a ficar muito claro para você que aquilo ali está acontecendo, algo dentro de você começa a relaxar. Talvez não de uma vez, mas aos poucos. Aos poucos você vai compreendendo e o seu corpo ele relaxa com muito mais consciência, principalmente com menos culpa e menos necessidade de sobreviver emocionalmente monitorando tudo que acontece ao seu redor. Se esse vídeo ele fez sentido para você, eu deixei aqui na descrição um material onde eu aprofundo exatamente isso, os padrões, explicando o que está por trás desses padrões. Depois você dá aqui uma olhada. E se em algum momento desse vídeo você se reconheceu, eu quero que você me diga aqui o que é que fez mais sentido para você. Me conte nos comentários. Porque muitas vezes o que você está sentindo e o que você percebeu não é só seu. E isso ajuda a muito mais pessoas a perceberem isso também. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu quero que você curta esse vídeo e compartilhe com alguém que pode precisar também entender essa lógica da nossa mente e o que é que está por trás disso tudo. E se você quer continuar entendendo o que é que está por trás do que você sente, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo. Até lá!